poderia soar estranhos a nós que nos dedicamos à ciência política e às relações internacionais é como que os Estados Unidos, e aí eu falo Estados Unidos como um todo, não só o presidente norte-americano, mas o establishment como um todo, pensando aí Congresso, pensando academia e todas as suas instituições, de certa forma não estão reclamando ou não estão alertando o que é essa hegemonia que alguns chamariam de benigna, né, que nós tivemos. Acho que é um pouco exagerado esta ideia, mas que sobretudo que esta ordem internacional liberal beneficiou e muito os Estados Unidos em todo ao longo destas 7 décadas que nós temos desde o fim da Segunda Guerra Mundial e em especial também passado o pós-Guerra Fria, que os Estados Unidos aproveitam, digamos, aquela janela de oportunidade e implementam a OMC, que hoje, digamos, quando nós olhamos a agenda da OMC, tem coisas que parecem coisas, entre aspas, de comunistas, mas que na verdade está defendendo é livre comércio, quer dizer, que beneficia isso justamente já nosso querido, me fugiu o nome agora, da CEPAL, argentino, o Raul Prebisch, mostrava, né, enfim, a questão da deterioração dos termos e trocas, enfim, a falácia que é toda a questão do livre comércio. Enfim, soa muito estranho, tem várias questões que nós podemos pensar, questão da soberania, enfim, isso Krasner já chamava a atenção, falando em pelo menos 4 tipos de soberanias, né, mas de fato parece, eu não vou dizer que chegamos ao limite, mas parece que vivemos um ponto de inflexão em relação àquele modelo que nós vínhamos tendo desde Westfália e que chegamos até aqui. E, enfim, o Trump, e quando penso na figura do Trump, e esta figura, né, e o que ele personaliza, enfim, que parece um tipo contra tudo e contra todos, a dificuldade que me parece que ele tem em entender o mundo, né, a sua complexidade e fragmentação neste século XXI. Eu comentava antes de virmos aqui para a sala que eu não estou entre aqueles que consideram o Trump uma pessoa, enfim, um tonto, uma pessoa que não sabe, não que não sabe o que faz, ou que não tem uma estratégia. Por vezes eu penso que a sua estratégia pode não ser clara a nós, né? Nós não concordarmos com essa estratégia, mas eu penso que na cabeça dele ele tem alguma estratégia, e esta dificuldade de isso também já foi chamar a atenção pelo Bill Smith na primeira fala, de enxergar o mundo como um grande jogo de soma zero. Para ele parece impossível na cabeça dele pensarmos um modelo win-win, né, que parece que é algo impensável na cabeça dele, né? E aí, quando a gente olha, alguns dados já foram falados, né, mas alguns pontos que eu acho que causam incômodo. Em primeiro lugar, da Rússia foi falado sobre seja o Trump, seja o Putin, né, esses 2 machos alfas aí da política internacional, pelo menos que se veem assim, né? A dificuldade, o que eu penso, são 6 meses de governo. É muito difícil. Quando a Anabela fez o convite para esta mesa, né, e assim eu tenho visto todos os colegas, nós estamos muito mais tateando o que parece ser a administração Trump do que provavelmente ela será, se é que ela terminará daqui a 4 anos. Eu penso que o peso, né, do sistema norte-americano, estou falando domesticamente, ou dos check and balances do sistema norte-americano, ainda se farão por sentir. Quer dizer, eu não consigo imaginar, posso estar enganado,
né? E tem aqui um nativo que obviamente conhece o sistema norte-americano muito mais a miúde e em detalhes do que eu, mas não parece razoável que tudo isso que o Trump tem feito, até porque eu penso que um dos erros, um dos grandes erros do Trump é a não seletividade dos seus adversários e inimigos. Quer dizer, ele atira para todos os lados e, nesse sentido, nem mesmo a grande mídia é poupada, né? Então ele briga com o Congresso, ele briga com a grande mídia, ele briga com todo mundo, ele briga com todos os países, né? A Rússia é um elemento importante. Nós temos uma Rússia, sobretudo essa Rússia Putin, que está no seu terceiro mandato, mas que pós-2000, né, após o fim da União Soviética, em dezembro de 1991, temos uma Rússia que volta e que passa, de certa forma, de joelhos toda a década de 90, né, com o Yeltsin. Nós temos, nesse século, a volta da Rússia para valer no cenário geopolítico internacional. Esse é um dado importante. Enfim, depois a gente volta ao debate a maiores considerações, mas a questão da União Europeia e a dificuldade que ele tem em relacionar, e sobretudo se a gente pensa o sistema de segurança internacional, como que ele foi pensado e como que é pensada a manutenção e a estabilidade do sistema internacional, seja via Conselho de Segurança da ONU, seja, por exemplo, por meio da OTAN, né, ele está sempre reclamando, em partes com razão, né, em partes os europeus gastam pouco com a OTAN, né, os europeus, para este ano está previsto um gasto mais ou menos de 1,5% do PIB dos países europeus, né, do pressuposto dos países europeus para a OTAN, enquanto os Estados Unidos estão previstos gastar 3,6% do PIB, ou seja, mais do que o dobro do que os países europeus gastam. Para 2024 estaria previsto os países da OTAN gastarem 2% do PIB, né, com a OTAN, mas não é, novamente, a falta de seletividade, eu acho que muito provavelmente acabará levando Trump ao calabouço, no sentido que não é só a OTAN, é também os japoneses. Ele também critica os gastos que os Estados Unidos têm no Japão, os gastos que os Estados Unidos têm na Coreia do Sul para manutenção da estabilidade daquela região de, enfim, crescente importância ao mínimo, para se dizer, também no sistema internacional. Então, quando a gente olha, com os europeus, uma outra briga, para além de defesa também, tem a questão da saída do acordo de Paris, né? Enfim, os Estados Unidos se somam a uma lista de países importantíssimos que não fazem parte do acordo de Paris, né? A Nicarágua e a Síria. Então a gente percebe que são países altamente relevantes no sistema internacional. São os únicos de 197, quero crer, que assinaram o acordo de Paris. Só Síria, Nicarágua e agora Estados Unidos não fazem parte. Temos a questão do Brexit, que é um dado importante para a gente pensar muitos dos movimentos da política externa norte-americana no sistema internacional, e essa aliança estratégica e preferencial que os Estados Unidos mantêm há décadas com o Reino Unido. É fundamental para a gente entender isso, como que a Alemanha e França se colocam nessa questão, seja via a Angela Merkel, seja via o Macron, e nesse sentido também aí tem um problema com a saída do Reino Unido da União Europeia, o único país nuclearizado da União Europeia e da OTAN, não, melhor dizendo, desculpa, da União Europeia é a França, né? E os alemães, que não gostariam de estar sob a proteção nuclear de ninguém, menos ainda o querem estar sob a proteção dos franceses, né? Então, enfim, e a gente sabe como, seja
principalmente Berlim, né? Berlim e Frankfurt, onde está o Banco Central Europeu, e seja Paris, como são muito mais importantes do que Bruxelas, ainda mais em um contexto onde a gente percebe um crescimento bastante acentuado dos eurocéticos. Isso parece ser um outro ponto de inflexão também da eleição do Trump, né? Parece que ele abriu, digamos, a caixa de Pandora aí do conservadorismo em nível mundial e nível global. Impressionante como isso estava, de certa forma, latente. Óbvio que não é ele o elemento, a figura fundante, mas parece que, olha, né, um pouco o que foi o slogan do Obama, né, do Yes, we can, parece que sim, é possível sermos... digamos, ter uma leitura grosseira, é possível nós sermos xenófobos, sermos fechados, sermos nacionalistas no sentido mais estreito da palavra, né, e ainda assim chegarmos ao governo, né, o que é diferente do que chegar ao poder. Me parece que, sobretudo, Trump chegou ao governo, ainda que ele não se dê conta disso. Algumas iniciativas, e sempre na minha cabeça essa coisa do America First não fica clara. Às vezes eu me pergunto se é America First ou Trump First, né, na linha daquela figura extremamente narcisista que o presidente dos Estados Unidos é. Eu acho importante, a Ruth pontuou um pouco do que foi o Obama. Óbvio que, comparado com o Obama, e óbvio que o Obama não tinha nada de comunista, mas eu me recordo até quando do julgamento do Obamacare na Suprema Corte, de pessoas ali norte-americanos nas escadarias ali da Suprema Corte falando, ó, querem socialismo? Vai para a França, né? Vai para Cuba, enfim. Vai para Cuba tudo bem, mas vai para a França mas... Enfim, mas o Obama, ele tinha, enfim, entre várias questões, ele era um líder bastante carismático, tem a questão de ser o primeiro negro, o primeiro afrodescendente a chegar à presidência e tudo mais, mas o Nobel da Paz, que também foi concedido, conforme a Ruth destacou, precocemente a ele, mas acho que foi importante, teve um papel no sentido de segurá-lo, mas que não impediu dele tomar muitas das medidas, como a Ruth até também já fez menção, né, o número de deportações recordes, né, quer dizer, quando a gente pensa a questão da política imigratória, ou mesmo a questão do muro, por vezes o muro não é necessariamente uma invenção do Trump. Este muro, em larga medida, ele já existe atualmente, né? Óbvio que, enfim, tem pontos aí, mas a mesma coisa se a gente pensa no setor de defesa. O presidente Obama foi o presidente norte-americano pós-Guerra Fria que menos desativou ogivas nucleares, né? Ele foi o presidente que desativou o menor número de ogivas nucleares terminada a Guerra Fria. E se a gente olha algumas medidas, né, dele, ou mesmo, enfim, depois eu vou falar de América Latina, mas se a gente pensa... Bom, depois eu falo do John Kerry, mas se a gente pensa a parceria transpacífica, né, e a saída dos Estados Unidos do TPP, né, da TPP, da parceria transpacífica, isso eu imagino que quantos fogos não soltaram lá em Pequim, né? Já visto que os chineses que inventaram a pólvora, então eles gostam disso. A alegria o regozijo que deve ter sido em Pequim com esta saída, porque de certa forma entregou de bandeja o quê? O que muitos vizinhos da China tentavam com a parceria Transpacífico contrabalancear a influência chinesa naquela região. E o mesmo se passa com relação à TTIP, a parceria transatlântica, né, entre Estados Unidos e União Europeia, que também ele já disse que não vai para frente. Óbvio que não tenho tempo aqui de falar, de um ponto de vista particularmente meu, como uma pessoa que vem da esquerda e tudo mais, eu acho bom, porque era um acordo muito ruim do ponto de vista das pessoas, da cidadania, dos trabalhadores. Era um acordo com cláusulas secretas, enfim, com privilégios bastante importantes para o capital e para o grande capital, mas é possível mudanças não desta forma, né? Mas
enfim, isto, toda a dificuldade de ele entender a questão do Mar do Sul da China com relação aos chineses, né? A questão da Coreia do Norte, como foi também rapidamente mencionado. Não vou entrar em Oriente Médio, que não dá tempo, mas também uma leitura muito estreita, muito... não sei como traduzir isso, seria em espanhol, uma leitura muito tosca de toda a complexidade que é o Oriente Médio, que de certa forma é impossível nós entendermos o Oriente Médio olhando apenas para hoje ou para 10, 20 anos atrás. O ovo da serpente está colocado há um século atrás, né, no fim da Primeira Guerra Mundial, no processo de desintegração do Império Otomano, do Império Turco-Otomano, e ali a divisão que houve, digamos ali, do butil de guerra, né? Enfim, o acordo Sykes-Picot, etc, etc, tem várias coisas, como os franceses e os britânicos dividiram aquilo, e o que interessa é o quê? O que interessa é vender 110 bilhões de dólares em armamento para a Arábia Saudita, né? E incentivar ali em Riad o que há de mais conservador, uma monarquia que dispensa maiores comentários. Todos vocês conhecem o que é a casa de Riad e o que aqueles wahhabistas estão promovendo no Oriente Médio e pelo mundo. Quer dizer, é algo muito contraditório essa política externa norte-americana, como que ela vê o Irã, o Iraque, poderíamos falar aí do Estado Islâmico, do Daesh e tudo mais, mas novamente, aqui tão pouco ele percebe recentemente quando ele,